Olá, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. Nesta aula vamos estudar trigonometria, um conteúdo muito importante da matemática e bastante presente nas provas da Escola de Sargentos das Armas. Vamos abordar os arcos notáveis, a trigonometria no triângulo retângulo e no triângulo qualquer, a lei dos senos e a lei dos cossenos, as unidades de medida de ângulos em graus e radianos, além do círculo trigonométrico, das razões trigonométricas e da redução ao primeiro quadrante. Vamos começar pelos arcos notáveis. Os arcos notáveis são ângulos cujos valores das razões trigonométricas são conhecidos e muito utilizados em cálculos. Entre os principais arcos notáveis estão os ângulos de 30 graus, 45 graus e 60 graus. Para esses ângulos já conhecemos os valores do seno, do cosseno e da tangente. Por exemplo, o seno de 30 graus é igual a 1/2. O cosseno de 60 graus também é igual a 1/2 e o seno e o cosseno de 45 graus são iguais à raiz de 2/2. Esses valores aparecem com muita frequência em exercícios e problemas de trigonometria. Agora vamos estudar a trigonometria no triângulo retângulo. Um triângulo retângulo é aquele que possui um ângulo de 90 graus. Nesse tipo de triângulo, o lado oposto ao ângulo reto é chamado de hipotenusa e os outros dois lados são chamados de catetos. As razões trigonométricas surgem exatamente da relação entre os lados do triângulo retângulo. O seno de um ângulo é definido como a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. O cosseno é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Já a tangente é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Essas relações são muito utilizadas para determinar medidas de lados ou ângulos em triângulos retângulos. Além da trigonometria no triângulo retângulo, também precisamos estudar a trigonometria em qualquer tipo de triângulo. Quando o triângulo não possui ângulo reto, utilizamos duas relações importantes chamadas de lei dos senos e lei dos cossenos. A lei dos senos estabelece que, em qualquer triângulo, a razão entre o comprimento de um lado e o seno do ângulo oposto a esse lado é constante para os três lados do triângulo. Essa lei é muito útil quando conhecemos dois ângulos e um lado, ou dois lados e um ângulo oposto. Já a lei dos cossenos é uma extensão do teorema de Pitágoras para qualquer tipo de triângulo. Ela estabelece que o quadrado de um lado é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados menos duas vezes o produto desses lados multiplicado pelo cosseno do ângulo formado entre eles. A lei dos cossenos é especialmente utilizada quando conhecemos dois lados e o ângulo entre eles, ou quando conhecemos os três lados do triângulo e queremos determinar um ângulo. Agora vamos falar sobre as unidades de medida de arcos e ângulos. Existem duas principais formas de medir ângulos, o grau e o radiano. O grau é a unidade mais comum no cotidiano. Uma volta completa corresponde a 360 graus. O radiano é uma unidade muito utilizada na matemática e na física. Uma volta completa no círculo trigonométrico corresponde a 2π radianos. Existe uma relação direta entre graus e radianos. 180 graus correspondem a π radianos. A partir dessa relação podemos converter qualquer medida de grau para radiano ou de radiano para grau. Agora vamos estudar o círculo trigonométrico. O círculo trigonométrico é um círculo de raio igual a 1, centrado na origem do plano cartesiano. Ele é utilizado para representar ângulos e estudar as funções trigonométricas. No círculo trigonométrico, cada ponto da circunferência está associado a um ângulo medido a partir do eixo horizontal positivo. Nesse contexto, o cosseno de um ângulo corresponde à coordenada horizontal do ponto no círculo, enquanto o seno corresponde à coordenada vertical. A tangente pode ser obtida pela razão entre o seno e o cosseno. O círculo trigonométrico também permite compreender o comportamento das razões trigonométricas em diferentes quadrantes. Por fim, vamos falar sobre a redução ao primeiro quadrante. Esse conceito é utilizado para encontrar os valores das razões trigonométricas de ângulos maiores que 90 graus ou até maiores que 360 graus. A ideia é associar o ângulo original a um ângulo equivalente localizado no primeiro quadrante do círculo trigonométrico, onde os valores das razões trigonométricas são mais conhecidos. Depois disso, basta aplicar o sinal correto de acordo com o quadrante em que o ângulo original se encontra. Esse método facilita muito o cálculo de seno, cosseno e tangente para diversos ângulos. Portanto,
compreender os arcos notáveis, as razões trigonométricas no triângulo retângulo, a aplicação da lei dos senos e da lei dos cossenos, as unidades de medida em graus e radianos, além do funcionamento do círculo trigonométrico e da redução ao primeiro quadrante, é fundamental para resolver diversas questões de trigonometria presentes na prova da Escola de Sargentos das Armas. Primeiro, base. As funções trigonométricas principais são seno, cosseno e tangente. O jeito mais seguro de pensar para a prova é pela circunferência trigonométrica, de raio 1. Para um ângulo x, o ponto correspondente na circunferência tem coordenadas cos x, sem x. Daí vem tudo. A tangente é tan x igual sem x cos x, então só existe quando cos x diferente de zero, ou seja, x não pode ser π2 mais k. Algumas propriedades que caem muito. Seno e cosseno têm período 2π, então sem x mais 2k, igual sem x e cos, x mais 2k, igual cos x. A tangente tem período π, então tan x mais k, igual tan x. Outra propriedade importante é a paridade. Sem é ímpar, sem, x, igual sem x, cos é par, cos, x, igual cos x, tan é ímpar, tan, x, igual tan x. E também as imagens. Sem x e cos x sempre ficam entre -1 e 1. Já tan x pode assumir qualquer valor real. Agora as identidades trigonométricas fundamentais. A mais importante é sem sobrescrito 2x mais cos sobrescrito 2x igual a 1. Ela resolve muito sistema e muita simplificação. Daí saem outras. 1 mais tan sobrescrito 2x igual a 1 cos sobrescrito 2x, que também é escrita como mais tan sobrescrito 2x igual sec sobrescrito 2x. E a própria definição tan x igual sem x cos x. Quando o enunciado fala em transformações e identidades, normalmente ele quer que você simplifique expressões, prove igualdades e resolva equações. A técnica é sempre a mesma. Transformar tudo em sem e cos, usar sem sobrescrito 2 mais cos sobrescrito 2 igual a 1, e trabalhar com fatoração e produtos notáveis quando aparecer cos 2x, sem 2x e similares. Vamos para equações trigonométricas no conjunto dos reais. Aqui o mais cobrado é saber a solução geral, com o parâmetro k inteiro. Se sem x igual a, com menos 1 menor ou igual que a maior ou igual a 1, você encontra um ângulo principal alfa tal que sem alfa é igual a. A solução geral é x igual alfa mais 2k ou x igual π, alfa, mais 2k. Exemplo, sem x igual meio. 1 alfa é π6. Então x igual π6 mais 2k ou x igual 5π6 mais 2k. Se cos x igual a, com menos 1 menor ou igual que a maior ou igual a 1, encontre alfa com cos alfa igual a. A solução geral é x igual alfa mais 2k ou x igual alfa mais 2k, que é equivalente a x igual alfa mais 2k ou x igual 2π, alfa mais 2k. Se tan x igual a qualquer a real, encontre alfa com tan alfa igual a. A solução geral é x igual alfa mais k. Agora em equações trigonométricas. O procedimento correto é pensar em intervalo e periodicidade. Você resolve primeiro em um período padrão e depois repete. Exemplo clássico: sem x maior ou igual que meio. Em um período de 0 a 2π, o seno é maior ou igual a meio entre π6 e 5π6. Então a solução geral é x π6 mais 2k, 5π6 mais 2k. Para cos e tan, a lógica é a mesma. Você identifica onde o gráfico é positivo ou negativo e marca os intervalos. Lembrando que tan não existe em π2 mais k e isso precisa ser respeitado. Agora as fórmulas de adição de arcos, que são base para arco duplo, arco metade e transformação em produto. Sem λ, igual sem a cos b cos a sem b. Cos, λ, igual cos a cos b sem a sem b. Tan, a b, igual, tan a, tan b, tan a tan b, desde que o denominador não seja zero. De arco duplo, que caem muito. Sem, segunda, igual a 2 sem a cosa. Cos, segunda, igual cos sobrescrito 2, sem sobrescrito 2a, e também cos, segunda, igual a 1, 2 sem sobrescrito 2a, e também cos, segunda, igual a 2 cos sobrescrito 2, 1. Tan, segunda, igual a 2 tan a, 1, tan sobrescrito 2a, quando fizer sentido. De arco metade, o mais usado é sem sobrescrito 2, a 2, igual, 1 co 2.
cos sobrescrito 2, A2, igual, 1 mais cos A2. E para a tangente de meia volta, aparecem duas formas úteis. Tan A2, igual sem A, 1 mais cos, e também tan A2, igual, 1 cos sem A. Agora a transformação em produto e em soma, que ajudam a resolver equações quando aparece soma de senos e cossenos. Produto para soma. Sem A sem B igual cos A, B, cos A mais B, 2. Cos A cos B igual cos A, B, mais cos A mais B, 2. Sem A cos B igual sin A mais B, mais sem A, B, 2. Soma para produto. Sem A mais sem B igual a 2 sem A mais B, 2, cos A, B, 2. Sem A, sem B igual a 2 cos A mais B, 2, sem A, B, 2. Cos A mais cos B igual a 2 cos A mais B, 2, cos A, B, 2. Cos B igual a menos 2 sem A mais B, 2, sem A, B, 2. Agora sistemas de equações trigonométricas. O padrão da ESA é transformar o sistema em algo do tipo sem x e cos x juntos e usar sem sobrescrito 2x mais cos sobrescrito 2x igual a 1, ou dividir uma equação pela outra para criar uma tangente, sempre observando quando cos x pode ser zero. Exemplo típico: sem x igual cos x. Se cos x diferente de zero, divide e obtém tan x igual a 1, então x igual π 4 mais k. E depois você pode conferir que funciona para todos os k. Outro exemplo: sem x igual meio e cos x igual 3, 2. Aqui você reconhece diretamente o ângulo π6, então x igual π6 mais 2k. Em sistemas com inequações, você resolve cada inequação em intervalos e depois faz a interseção dos conjuntos solução, sempre respeitando os pontos proibidos quando há tangente ou denominadores. Para fechar, resolução de triângulos. Em triângulo retângulo, as razões são diretas. Sendo o ângulo é cateto oposto sobre hipotenusa, cos é cateto adjacente sobre hipotenusa, tan é oposto sobre adjacente. Isso resolve muitos problemas de altura, distância e ângulos. Em triângulo qualquer, entram duas leis fundamentais. Lei dos senos: A sem A igual B sem B igual sin C. Lei dos cossenos: A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado, 2bc cos A, e as versões permutadas. A lei dos senos é excelente quando você tem um lado e o ângulo oposto e quer achar outro lado, mas cuidado com o caso ambíguo quando você tem dois lados e um ângulo não compreendido. A lei dos cossenos é mais segura quando você tem dois lados e o ângulo entre eles, ou quando tem os três lados e quer achar um ângulo. E uma fórmula muito útil de área é S igual, meio, BC sem A, que aparece bastante em problemas. Se você dominar periodicidade, soluções gerais com K, identidades fundamentais e as fórmulas de adição e arco duplo, você resolve a maior parte das questões de trigonometria da ESA com segurança.